queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral para esta Santa Missa, irmãos que nos acompanham também pela Rádio Luz e Alegria, que transmite esta celebração, e também pela FWTV. Nós estamos fazendo o nosso caminho na Quaresma, a Quaresma que é chamada o deserto quaresmal, um tempo de penitência, um tempo de conversão. A cada domingo, a cada dia, damos um passo a mais em direção à Páscoa, como tal, à celebração da Páscoa. E o que a Igreja nos ensina é dar um passo a mais em direção a Cristo. Esta é a grande finalidade, o grande objetivo da Quaresma. Não só a preparação para um dia, a Páscoa, mas para que nós possamos de verdade nos aproximar cada vez mais de Jesus. E a palavra de Deus que nós vamos escutando tem este objetivo, fazer-nos compreender estas realidades da conversão, da mudança, coisas que são importantes, não só neste tempo, sempre, mas que no tempo da Quaresma, tudo isso adquire uma grandiosa importância. Hoje, a palavra de Deus nos convida fortemente à conversão. E nos fala também sobre a misericórdia de Deus, o amor que Deus tem para conosco. A primeira leitura, entre tantos temas importantes, nos apresenta o nome de Deus. Deus diz quem Ele é para Moisés. E Deus dá ao seu nome, na verdade, porque é uma expressão humana de uma realidade divina, um sentido de vida, um sentido de ação. Deus não é um ser distante, longínquo, mas Ele é aquele que é. É assim que Ele diz a Moisés: eu sou aquele que sou. Ou seja, Deus é aquele que está sempre presente, sempre ao nosso lado, sempre conosco. É neste sentido que esta definição de Deus nos revela esta proximidade de Deus para conosco, a ponto de que Moisés é capaz de conversar com Deus, de falar com Deus. Não pode ver a Deus, porque Deus não tem a visibilidade humana. É um espírito puro, não tem corpo como nós temos corpo. Isso não é uma deficiência em Deus, ao contrário, é a perfeição. E portanto Deus aparece numa sarça ardente, num capinzal em fogo, em chamas, que não se consome. E Ele conversa com Moisés. Ao revelar o seu nome, também, de certa forma, nos ensina, nos mostra como Deus está sempre conosco. Aquele que é, aquele que existe, aquele que está presente em tudo, aquele que conhece tudo, que sabe tudo. E aquele que fala com Moisés e fala também conosco. Esta primeira leitura nos ensina como nós nunca podemos perder esta dimensão da proximidade de Deus para conosco. Ele está sempre conosco, sempre ao nosso lado. Não importa se o momento é bom ou não é, se é um momento ruim, até mesmo no pecado, Deus não abandona os seus filhos, está sempre conosco. Isto para nós nunca será motivo de angústia, de medo de Deus. É exatamente o contrário. Porque este Deus próximo é alguém que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. E nos ama com amor infinito, com amor cheio de misericórdia e de perdão. Depois nós ouvimos a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo recorda essa experiência do povo de Deus no deserto, como aquele povo errou gravemente contra Deus, pecando, mesmo Deus tirando do Egito, da terra da servidão, da terra da escravidão, e conduzindo o seu povo pelo deserto, cuidando do seu povo. Aquele povo não tinha condições de entender
e reclamava contra Deus, blasfemava contra o nome de Deus. São Paulo nos alerta para isso e usa uma frase que nós precisamos ter sempre presente na nossa vida. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. São Paulo não se refere aqui a uma questão moral, de moralidade. O pensamento do apóstolo São Paulo é mais amplo. O que ele quer dizer é que quem caminha com Deus está sempre de pé. Confia em Deus e não confia em si. Mas de qualquer forma, é preciso ser cuidadoso. Cuidadoso com tudo aquilo que pode nos separar de Deus. Ter a capacidade de olhar para nós mesmos a cada dia. A igreja nos aconselha a fazer o exame de consciência antes de dormir. Examinar a nossa consciência, como foi o nosso dia. Isto não é para nos martirizar, para que nós nos sintamos diminuídos por causa de um erro, de um pecado, naquele dia ou em qualquer outra ocasião. Não, é para que nós não caiamos, para que nós cuidemos de não tropeçar em coisas que talvez nós deixamos passar, descuidos com a nossa palavra, com o nosso pensamento, com a nossa ação, coisas que nós pensamos que são pequenas, mas que vão nos desviando de Deus, que vão nos tirando do caminho de Deus. E quando nós acordarmos, se não tivermos essa capacidade de cuidar quando estamos de pé, quando nós despertarmos, vamos perceber que estamos a quilômetros longe de Deus, por descuido. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Estar de pé diante de Deus significa humildemente pedir a ajuda dEle, confiar nele e ter a capacidade da autocrítica. Esta capacidade de olhar para dentro de nós mesmos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações e descobrir o que está me afastando de Deus, o que está me tirando de Deus e corrigir com a ajuda da graça de Deus. Depois do evangelho de hoje, entre tantas coisas, não é possível estender a reflexão da homilia. O Papa Francisco aconselha 10 minutos de homilia, mas eu acho que nem ele consegue 10 minutos de homilia numa missa de domingo, com a riqueza das leituras da palavra de Deus. Mas, entre tantas coisas, o evangelho de hoje procura explicar a razão do sofrimento humano. Por que do mal no mundo? Por que um acidente? Por que uma morte repentina de uma pessoa que nós não conseguimos explicar? Por que me acontecem desfavores na vida? O sofrimento, a perseguição, a calúnia. Nós muitas vezes ficamos nos perguntando, mas por que isso? Por que, de onde vem esse mal que tantas vezes nos faz sofrer, nos aflige, nos afeta, nos machuca, nos fere? E Jesus procura responder a esta questão, ensinando que o mal está presente no mundo, primeiro, porque é a nossa natureza humana. Nós não somos perfeitos, nem nós nem os outros. Por isso as pessoas estão, e nós também, se não cuidarmos, nós podemos fazer o mal para os outros, mesmo querendo, mesmo decidindo fazer o mal para os outros. Às vezes se faz o mal sem querer, sem ter uma decisão. Mas Jesus ensina que é possível fazer o mal para os outros querendo. Então é preciso estar atentos a isso, a entender que o mal, muitas vezes, ele é uma decisão que se toma para prejudicar os outros. E esta é uma explicação do mal. Uma outra explicação é porque nós somos, quando dizemos que somos irmãos, quer dizer que nós estamos interligados, como uma cadeia, como uma corrente. Se, por exemplo, uma pessoa, vamos dar o exemplo para entender, bebe demais e sai com o carro,
e atinge um outro veículo e mata alguém que estava ali dirigindo da forma correta. Ah, é uma desgraça. Sim, é uma desgraça, mas foi causada pela liberdade mal usada de alguém. E a liberdade mal usada prejudica muitas vezes não só a nós, mas prejudica os outros também. Isto quer dizer que nós somos irmãos. Isto quer dizer que nós precisamos ter responsabilidade nas coisas que nós fazemos. Porque muitas vezes uma atitude impensada, uma atitude tomada sem responsabilidade, sem a capacidade de reflexão do que estamos fazendo, pode prejudicar quem não tem nada a ver com aquilo. E não somos nós só, muitas vezes, os prejudicados, mas prejudicamos outras pessoas. E depois também, Nosso Senhor nos faz entender que o mal, ele é consequência do pecado. O pecado de Adão e Eva, o pecado dos nossos primeiros pais, dos nossos ancestrais, está arraigado em nós. Está dentro, digamos, da nossa vida. Nós pensamos assim, mas escute, mas e o batismo então para que serve? Eu fui batizado e ainda tem efeito do pecado original? Pois é, para ver o grande mal que o pecado original produziu na humanidade. Nós nascemos com essa deficiência e com essa tendência para o mal. Se nós não cuidarmos, embrenharemos por caminhos que são caminhos contrários ao que Deus espera de nós. Portanto, queridos irmãos, com estas leituras do dia de hoje, nós somos chamados exatamente a esta atitude de responsabilidade na nossa vida cristã. Aproveitar esses dias da Quaresma para olharmos para nós mesmos e procurarmos descobrir nestes movimentos interiores que existem no nosso coração, na nossa alma, o que nos separa de Deus, o que prejudica a minha família, os meus filhos, a esposa, o marido, o que ainda existe dentro do meu coração, da minha alma, que ainda é resquício do pecado e que eu preciso então arrancar isso, com a ajuda de Deus, arrancar isso da minha vida. Vamos pedir a Deus esta graça nestes últimos dias agora, daqui para frente. A Quaresma vai passar muito rápida e nós temos ainda este tempo para nos aproximar mais de Deus.